Está entrando no ar o programa A Voz de Campos. A Voz de Campos. Direto dos estúdios da Rede Aurora de Comunicação para todo o Brasil e o mundo. Programa A Voz de Campos. Jornalismo, debates, entrevistas, utilidade pública e muito mais. O maior canal de atualização entre você e a informação. Faça sua reclamação, sugestão, opinião. Solicite as melhorias do seu bairro e da sua cidade. Está no ar o programa A Voz de Campos, feito com interatividade. E você é a prioridade. Já deu tudo certo. Agora no programa A Voz de Campos, acertando as contas do dinheiro público com nossos especialistas em economia. Bom dia você que está nos assistindo nessa sexta-feira de manhã. Bom dia, Derek. Bom dia, Josiel. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Wanderson. O nosso amigo Zé Alves está de folga hoje. A gente está aqui com o Gustavo Machado, meu parceiro aqui na bancada. E a gente tem como convidado hoje o Wanderson Gama, que é diretor do Ciprozep, o Sindicato dos Servidores do Município, e acabou de ser eleito presidente do PSOL aqui de Campos. Bom dia, Wanderson. Prazer ter você aqui com a gente. Bom dia, bom dia, companheiro Gustavo. Queria saudar, os servidores do município, o pessoal lá do HGG, do famoso HGG, o pessoal lá da Farmácia Central. Queria saudar aqui o pessoal da técnica e a população de Campos, para quem o programa é feito, obviamente, pra gente é um prazer estar de volta aqui. A gente estava falando aqui agora há pouco que a gente já teve um programa aqui há um tempo atrás, o programa Campos em Debate na época, e é um prazer a gente estar aqui de volta aqui à casa. É isso aí, prazer receber você aqui, camarada Wanderson. Vocês podem assistir a gente pelo Facebook da Rádio Aurora, pelo Instagram da Rádio Aurora Play, pelo site da rede, pelo canal 171 do aplicativo Sou TV e pela TV da Infoline. Deixe os seus comentários, as suas perguntas, as suas críticas, que a gente vai responder aqui ao vivo, e também não deixe de compartilhar o link do programa nos seus grupos de WhatsApp. A gente vai começar aqui o programa de hoje falando, Wanderson, das notícias da semana. A gente sempre começa pelas notícias internacionais até chegar aqui na nossa paróquia no município de Campos dos Goytacazes. Uma notícia que foi muito comentada essa semana foi o primeiro turno das eleições presidenciais na Argentina. A gente teve um resultado surpreendente. O candidato do governo, o peronista Sérgio Massa, que é ministro da Economia do atual presidente Alberto Fernandes, ele ficou em primeiro lugar com 36,68% dos votos, quase 7 pontos à frente do segundo colocado, o candidato de extrema-direita Javier Milei, que era apontado como grande favorito e tinha expectativa que ele poderia ganhar, inclusive, no primeiro turno, mas Javier Milei acabou com 29% dos votos. Segundo o Instituto de Pesquisa Atlas, o apoio que ele recebeu do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro tirou votos de Javier Milei. Bolsonaro queimou o filme do Milei, atrapalhou as eleições. Isso foi usado pela comunicação do Sérgio Massa, associando Milei a Bolsonaro. Mas, apesar disso, houve um crescimento do partido de Javier Milei, o Libertar Avança, que saltou de 3 para 39 deputados na Câmara Federal de Buenos Aires, e eles não tinham nenhum senador, e agora tem 8 senadores. A votação do segundo turno acontece no dia 19 de novembro. A terceira colocada na votação, que foi a candidata liberal, a candidata de centro-direita ligada ao ex-presidente Maurício Macri, a liberal Patrícia Bullrich, ela declarou apoio a Javier Milei no segundo turno. E aí, Gustavo, o que você acha desse resultado aí do primeiro turno das eleições argentinas? Eu acho que primeiro... Esse microfone tá ok do Gustavo, pessoal? Tá todo mundo aí, né? Opa. Primeiro, que realmente foi surpreendente. Chega, vira pra você aí, vê se tá melhor. Isso. E aí, galera, vê se tá melhor, né? Acho que agora melhorou um pouquinho. Isso aí. Realmente surpreendente, né?
esse resultado nesse primeiro turno. A candidata que estava no terceiro lugar declarou, né, apoio para o Milei, então eu não sei até que ponto isso realmente vai contribuir, né, ou se vai ser só aquele apoio que não vai ter significado nenhum, mas de certa forma esse candidato é o candidato que estava se comportando, estava com uma postura, né, semelhante à do Bolsonaro, né, trazendo, falando aquela coisa o cara fala o que a gente quer ouvir, né, mas ao mesmo tempo fala o que muita gente também não quer ouvir, e o que a gente espera na verdade é que ele não ganhe essa eleição, né? Então não posso dizer o que vai acontecer, tudo pode acontecer, mas o que a gente espera é que o Massa tenha um bom resultado e consiga finalizar como primeiro lugar nessa eleição da Argentina. É isso aí. E você, Vandos, o que você acha desse resultado do primeiro turno das eleições presidenciais dos nossos irmãos argentinos? Então, Léo, a gente estava avaliando com certa preocupação, né? Porque a gente já está vindo, né, de um processo de na América Latina, né, os países avançando, né, para governos mais progressistas, né, a gente aqui no Brasil saiu, né, com louvor, né, desse momento que a gente passou. Quando o Brasil vivenciou esse período que foi o do governo passado, quando o governo passado ganhou as eleições, eu havia dito que nós viveríamos a nossa idade das trevas, a Idade Média, né? Cerca de 600, 700 anos depois de findado na Europa, nós teríamos a nossa Idade Média tardiamente aqui no Brasil, né? E a gente verificou que foi de fato, né, um período de treva no Brasil, e a gente saiu desse momento e, né, e os países da América Latina começaram a sair, e a gente começou avaliando em função das notícias de desempenho do Milei, né? Falei, poxa, será que a gente vai dar uma estagnada, vai entrar num período de retrocesso novamente, né? Porque a Argentina, como uma das principais nações da América do Sul, né, das principais economias, né? Então, assim, de certa forma, a gente avalia como um alívio, né, momentâneo, e porque mostra ainda de certa forma que as forças em que pese todas as críticas que a gente possa fazer à gestão, né, do Sérgio na economia, é passível de repente de avaliações e de críticas, mas a gente não pode querer colocar no mesmo balaio de gato, né, um tipo de pensamento que flerta com atraso, flerta com retrocesso, e assim, é uma coisa que eu fico pensando, né, e aí de certa forma é uma questão que levanta a preocupação, né, como dizia o nosso grande camarada Karl Marx, a superestrutura, né, porque é impressionante como em momentos de crise econômica como esse momento que a Argentina vive, como que os setores populares, a população desprovida de uma condição de avaliação objetiva da realidade, com a consciência e o imaginário formado e forjado pelos setores que moldam a consciência popular, né? A grande mídia, os setores conservadores, religiosos, em grande parte, acaba levando a esse caldeirão de situação e fazendo com que a população, os setores populares, via de regra, comece tendo comportamentos e acaba aumentando e chancelando projetos políticos que, ao invés de tirá-las da situação de penúria que se encontra, vai agravar, né? Isso não é uma particularidade da Argentina. A Alemanha nazista, de certa forma, foi o resultado disso. A vitória de Hitler, de certa forma, foi o resultado dos problemas da Primeira Guerra Mundial, e aí a população da Alemanha, naquela crise toda que se formou, acabou resultando na eleição daquilo que a gente viu
viu que foi o Hitler. Então, assim, é um debate que a gente tem que fazer, nós, os setores progressistas, como que a gente pode, né, estar intervindo na consciência da população e disputando a consciência dos setores populares para que a gente eleve a consciência de classe, né, do conjunto da população e evite essa situação que a Argentina está passando. Verdade, Wanderson. E aí o Wanderson falou aqui, né, de um retorno à Idade Média. Pode parecer um pouco de exagero retórico do Wanderson, só que não. Na verdade, a gente tem grupos de extrema-direita, a gente tem aqui a antiga TFP, né? Hoje é o Instituto Plínio Correia, que é muito forte aqui em Campos. Eles defendem literalmente isso, né? A ideologia do Plínio Correia é uma ideia de retorno à Idade Média. O Olavo de Carvalho, que era o ideólogo do Jair Bolsonaro, pregava isso também, né? Que é um retorno a uma ideia de passado onde você tinha uma hierarquia social sem igualdade no mundo ordenado pela religião cristã. E aí essa coisa do Javier Milei também, o Wanderson está falando, realmente o que ele, acho que uma coisa que ele tem em comum com o Bolsonaro é de ser um personagem midiático. É um cara que ele surge na Argentina participando de programas de televisão com uma abordagem, meio fazendo um papel de palhaço, coisa que o Bolsonaro fazia lá atrás. Lembra que o Bolsonaro ia no Super Pop para fazer discurso homofóbico e brigar com a plateia, né? O Javier Milei, ele fazia isso também. Ele veio da televisão, sabe usar muito bem redes sociais como o Bolsonaro. O Javier Milei, aparece vídeo dele com uma motosserra em comício, fazendo discurso, cantando, fazendo cosplay de personagens de desenho japonês. Até isso ele fez. E como o Wanderson falou, realmente o que ele defende vai piorar muito a vida do povo argentino. Na verdade, do ponto de vista econômico, é até pior que o nazismo, porque o nazismo, ele, quando assumiu o poder, ele implementou políticas sociais, né? Diminuiu o desemprego, aí a inflação. E o que o Javier Milei quer é o que se chama de anarcocapitalismo, que é você acabar com qualquer tipo de direito social. Galera, sabe o que o Javier Milei defende? Sabe qual é a solução para você? Ele defende o seguinte: se o cara é pobre e tá passando fome, sabe como é que ele pode conseguir comida? Vendendo um órgão. Você vende um rim para comprar feijão e arroz. É isso que o Javier Milei defende. Então você imagina o que vai acontecer se esse personagem ganhar as eleições da Argentina, o impacto que vai ter no Brasil. Ele é um dos principais parceiros comerciais do Brasil, faz parte do Mercosul. O Brasil acabou de colocar a Argentina nos BRICS, né? O Javier Milei, se for eleito, não vai fazer parte dos BRICS. Então é uma eleição que, na verdade, diz muito ao Brasil. Mas aí, chegando aqui as notícias do nosso país, a gente teve uma outra notícia que é impactante essa semana, Wanderson, Gustavo, que é o seguinte: servidores da ABIN, para quem não sabe o que é a ABIN, é a Agência de Inteligência Brasileira, como se fosse a CIA do Brasil, né? Qual é a função social de uma agência de inteligência? É defender o Brasil de ameaças externas, como, por exemplo, um possível atentado terrorista, né? Que é um tema que está muito em pauta. Agentes da ABIN foram presos pela Polícia Federal por um envolvimento num esquema de monitoramento ilegal de celulares durante o governo Bolsonaro, usando um software de espionagem israelense. O governo Bolsonaro ilegalmente espionou jornalistas, advogados, políticos e até ministros do Supremo Tribunal Federal. Gente, isso é ilegal, isso é muito grave. É importante lembrar aqui que você só pode monitorar alguém. Quem pode fazer isso é a polícia, se tiver uma autorização judicial. Aí você vai grampear o telefone do cara, vai hackear o WhatsApp dele para investigar se ele está participando de alguma irregularidade, tráfico de drogas e tal. Em qualquer outro caso, isso é crime, monitorar a vida das pessoas. Na mesma semana, o tenente-coronel Mauro Cid afirmou, no acordo de delação premiada, que recebeu ordem direta do ex-presidente Jair Bolsonaro para falsificar documentos de Covid, certificados do Covid. E aí é o seguinte, são duas notícias ruins para o bolsonarismo. Eu queria saber
Primeiro o Gustavo, depois do Wanderson. O que você acha, Gustavo, desse esquema de espionagem da ABIN? Bolsonaro estava usando a ABIN para espionar adversários políticos, inclusive ministros do STF, principal autoridade jurídica do país. E essa notícia aí de que o Mauro Cid botou na conta de Bolsonaro. Bolsonaro que tinha negado em depoimento à Polícia Federal saber do esquema de falsificação de certificados de vacinação. Eu só lamento muito que a gente não conseguiu descobrir isso na época, né? Para cortar o negócio pela raiz. A gente foi descobrir isso agora. E aí os caras estão sendo demitidos. Esses caras são servidores ou eles eram contratados? Servidores. Funcionários públicos concursados. Pessoas que provavelmente até já estavam lá há algum tempo. Sim. E por algum motivo se aliaram, né, ao bolsonarismo para realizar uma atividade não só ilegal, como imoral também, né? E, enfim, monitorar ministro. Quer dizer, isso é uma prática, uma coisa muito séria, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque você está falando no caso, por exemplo, da imprensa, né? Que está fazendo investigações para trazer à tona, né, o que acontece no Brasil. Você está falando de ministro do STF, que é a maior autoridade, né, do judiciário brasileiro, e que o bolsonarismo e Bolsonaro teve muitos problemas com o STF, e não só teve problemas, como também falou muito, né, nos seus comícios, né, botou muito a boca no microfone para falar mal de ministro do STF, falou que não ia obedecer. Então ele causou muito estranhamento, né, muito arranhão com o STF, e com isso acredito que ele devia estar monitorando, porque ele também sabe que cometeu muitas irregularidades, crimes, enfim, tá aí o Mauro Cid para trazer à tona mais um, né, e provavelmente eles deviam estar monitorando com medo, né? Com medo de descobrirem suas falcatruas, seus crimes. Mas, em todo caso, o que me deixa... o que eu lamento é que isso não foi descoberto antes, né? Ou seja, os caras ficaram, o governo inteiro do Bolsonaro, monitorando essas pessoas, a gente só foi saber disso agora. Ele exonerou os caras agora, quer dizer, cortou o problema, mas o que eles fizeram lá atrás está feito, ainda mais com software que eu não sei nem se tem homologação, né? Se é realmente algo plausível de ser utilizado aqui no Brasil. Só para esclarecer, esse software ele foi licitado, pelo governo Temer para fazer um uso de Estado, de monitorar ameaças terroristas e tal, só que ele foi usado pelo governo Bolsonaro para atacar adversários políticos. Exatamente. E provavelmente fazer chantagem também. Talvez. E se precaver também de, eventualmente, uma situação futura. Sim. Também. E tem a questão da investigação da Marielle, que o tempo todo esteve em curso. Tem isso não também. Se sabe até que ponto também eles estavam tentando monitorar para tirar alguma coisa da reta. Enfim, uma coisa muito complicada. E assim, o Mauro Cid trazendo à tona essa delação, é aquela coisa, na delação, o cara que fala, ele tem que provar alguma coisa, né? Não sei até que ponto o Mauro Cid tem como provar alguma coisa. Só com o Sérgio Moro que não precisava provar, né? Não, Sérgio fazer Moro delação condenava o Lula sem prova nenhuma. O Sérgio Moro joga no ventilador. O que a gente espera é que, assim, cada vez mais, eu acho que o tempo vai ajudar também, né? As coisas se esclarecerem e a gente entender o que Bolsonaro representou, o que ele fez, né? Eu acho que o tempo ajuda, e eu acho que nesse momento, já que a gente não tem Bolsonaro no poder, né, e a gente tem a capacidade de investigar as coisas, fazer as coisas com parcimônia também, para na hora que tomar, né, o judiciário, enfim, tomar decisões com base em informações corretas, né, em conhecimento, né, em experiência, para realmente fazer o que tem que ser feito. Então, assim, o cara tá inelegível, mas ainda tem outras coisas em curso. Eu acho que a coisa precisa ser feita com calma, com cautela, para que a justiça seja feita da melhor maneira possível. Wanderson. Então, em relação especificamente ao bolsonarismo, né, isso é um ponto em particular nessa discussão toda dessa situação que acaba resvalando também por uma certa discussão sobre civilidade, né, da sociedade brasileira, relações sociais, né? Mas em relação especificamente ao bolsonarismo, não é surpresa, né? Até porque o que acontece? Se a gente for parar para pensar, né, qual é a defesa, né, constantemente a exacerbação do bolsonarismo, que
fez questão de parabenizar a Brilhante Ustra no Congresso Nacional. Sempre defendeu e aí, tortura, então, aqueles princípios, todas aquelas práticas todas do período militar, e a prática do período militar qual que era? Né? Para além da questão da tortura, era a vigilância do cidadão. E aí é interessante como contrasta, e é importante a gente ressaltar isso, porque uma das falas do sujeito em si, o próprio Bolsonaro, Jair, e que de certa forma encampado por quem o defende, né? É que o Jair é o defensor da liberdade. Ele fazia essa fala constante. Inclusive, foi com base nesse tipo de discurso que o governo passado se pautava e defendia algumas práticas dessas mídias internacionais, como o Telegram, naqueles processos da justiça brasileira contra o Telegram, de passar informação, e a justificativa do bolsonarismo e do Bolsonaro era, não, porque isso aí estão querendo invadir a liberdade, né? Mas e aí você vê como que contrasta, porque quando você pega e põe o Estado, os aparelhos de Estado, para monitorar e arapongar, né, cidadão brasileiro, né, você vê que a completa assimetria entre discurso e prática. E aí, como eu estava falando, é uma situação que de certa forma vai ao encontro da defesa de tudo aquilo que o bolsonarismo defende. Se a gente for parar para pensar durante o período da ditadura, que os professores em sala de aula tinham agentes do SNI vigiando os conteúdos que estavam sendo ministrados dentro de sala de aula, né, não é nenhuma novidade. E aí, quando a gente para pensar também em relação à própria relação social brasileira, avançando um pouquinho para além da questão especificamente do bolsonarismo, o que acontece? É uma questão que a gente... Porque dá a impressão que é uma situação especificamente de vigilância, mas a gente acaba chegando à conclusão que é parte de uma situação maior de relação social brasileira mesmo. O Sérgio Buarque de Holanda, lá num texto que ele tem chamado Raízes do Brasil, ele discutia aquela situação do homem cordial, né? E aí ele cita um exemplo de como que um vendedor francês, na época, tinha que se fazer amigo do seu possível cliente para que ele pudesse vender ou não. Então, a nossa sociabilidade brasileira, ela é muito mais pautada em relação na amizade do que em relação de civilidade, de coisa. Então, para quem são os meus amigos, e de certa forma o bolsonarismo também é a expressão disso, é só a gente parar para pensar naquela fatídica reunião lá quando o Moro saiu do governo. O que o Bolsonaro fez? Eu não vou deixar com que ponha a Polícia Federal para investigar amigo meu de sacanagem. Ou seja, para os meus amigos eu ponho a estrutura do Estado para proteger e abonar faltas e desvios. Para os meus amigos, se não tem defeito, eu ponho a estrutura do Estado para poder vigiar e para poder, né, ficar... Então, assim, é essa prática do bolsonarismo e E por falar em amigos do Bolsonaro, essa semana a gente vive uma semana de terror no município do Rio de Janeiro, com as milícias queimando ônibus, né, apavorando a população. A gente está vivendo aí um estado de calamidade aqui no município do Rio de Janeiro. Vamos falar um pouco mais disso, mas antes, vamos ler os comentários aqui da galera. A gente tem a Gisele Isabelle, bom dia, Gisele. Marcelo Pereira, bom dia, Léo, Gustavo e meu amigo Wanderson Gama. Aí, Marcelo, obrigado aí pela audiência. Everaldo Barreiras, bom dia. Vocês poderiam levantar acerca da situação aqui em Campos sobre os guardas municipais no período 2007 até hoje, que estamos ativos junto à prefeitura, sendo que nossa carteira foi dada baixa em pleno feriado. Vocês têm ciência dessa situação? A classe tem documentos que comprovam o fato. Precisamos de voz e apoio. Até a gente estava conversando com o Josiel aqui antes do programa, que ele está querendo fazer o concurso da guarda municipal. Vocês estão
estão sabendo da situação? O Wanderson, que é dirigente do Sindicato dos Servidores Municípios, você estava sabendo da situação dos guardas municipais, Wanderson? Eu tenho acompanhado, sim. Vamos falar sobre isso, então, daqui a pouco, né? Então, vamos lá. Vamos só terminar de passar aqui as notícias da semana antes de entrar nas pautas aqui da nossa paróquia, do nosso município de Campos dos Goytacazes. Outra notícia importante, o presidente Lula vetou o projeto de lei aprovado no Congresso estabelecendo o chamado marco temporal para a demarcação das terras indígenas, que era uma tese que diz que você só pode demarcar terras indígenas que estavam na situação da promulgação da Constituição de 88, congelar a demarcação naquela situação. Isso é absurdo, porque essa tese foi considerada inconstitucional pelo STF, porque desde que Pedro Álvares Cabral pisou aqui nessa terra, e a terra era dos indígenas aqui, nós não por acaso nos chamamos Campos dos Goytacazes, os índios estão se movimentando pelo território para fugir dos assassinatos, da perseguição, das doenças que o homem branco trouxe hoje, para fugir de grileiro, de garimpeiro que mata indígena. A gente viu o genocídio praticado contra os povos Yanomamis. Então, assim, o índio não fica parado no lugar porque ele tá fugindo para sobreviver, e o presidente Lula fez bem em vetar esse projeto de lei, né? Que ou não deixa de ser também um conflito entre os poderes, já que o STF considerou inconstitucional, vai lá o Congresso, a bancada ruralista, e quer passar aquilo ali na marra. Outra notícia importante, o governo Lula entregou, Wanderson e Gustavo, essa semana, o comando da Caixa Econômica Federal ao Centrão. E, em troca, a Câmara aprovou medidas econômicas importantes do governo por 323 votos a 119. Entre as medidas aprovadas, a gente tem aprovadas com alterações em relação à proposta inicial do governo. A gente tem, por exemplo, a tributação dos super ricos em fundos exclusivos e fundos offshore, que é dinheiro colocado no exterior. Essa medida, a expectativa é que essa medida aumente a arrecadação do Estado brasileiro em até 20 bilhões para 2024. Então é mais dinheiro. Taxando os super ricos, os ricaços, os bilionários que botam dinheiro no exterior, vai ter mais 20 bilhões para quê, meu amigo, minha amiga que está aí nos assistindo? 20 bilhões para educação, para escola, para merenda do seu filho, para material escolar, para asfaltar a sua rua, para colocar esgoto e água tratada no seu bairro, né? Mas o que interessa para a grande mídia, para o capital, é o chamado superávit fiscal, é o governo gastar menos do que arrecada. Enfim, essa medida visa isso também, né? O que vocês acham dessas medidas, Gustavo e Wanderson? Com relação ao marco temporal, acho que é realmente uma vitória. Eu não esperava outra postura do Lula. Afinal de contas, a gente precisa realmente defender o povo originário brasileiro, que são os indígenas, em suas diversas etnias, né? Como o Léo falou, nós somos Campos dos Goytacazes, nossa origem é essa, e a gente precisa, de fato, na verdade, proporcionar paz e deixar os índios em paz, né? Proporcionar paz para que eles vivam as suas vidas como eles acharem que tem que viver, e a gente não tem que dizer nada sobre isso, né? A gente chegou depois, né? E eles sabem muito bem o seu modo de vida, entende o seu modo de vida, tem seus dialetos, e eu só espero que eles consigam realmente ter paz, né? E se verem livres de garimpeiro, grileiro e, enfim, qualquer outro tipo de máfia aí que está ameaçando a sua existência. Acho que é isso. Wanderson. Então, essa questão do marco temporal é interessante, né? Que é o que acontece. A gente pode pensar, né, que de respeito isso a grande mídia faz, a gente vende essa ideia de certa forma. Por exemplo, e o discurso lá da bancada do agronegócio no Congresso, né, põe que vai se impedir o desenvolvimento, a produção de alimento, né? Na realidade, o que acontece, e é bom a gente se atentar para isso, né? E esses dias eu estava falando com alguns colegas de serviço,
né? A sociedade, na realidade, ela é um grupo heterogêneo, ela faz parte, ela é formada por grupos heterogêneos, né? Cada um com as suas demandas, suas visões de sociedade, os seus interesses, né? O grupo, a população indígena também, né? Merecedor, detentora de direitos, né? E de direito inerente à cidadania, em que pese a sua particularidade de vivência, né? Então, assim, o Léo ressaltou com propriedade a questão de que quando a população, o homem branco chegou ao Brasil, né? Você já tinha, né, toda uma população indígena ocupando o território brasileiro e que foi sendo literalmente dizimado ao longo do tempo e, de certa forma, acaba sendo um processo semelhante ao que a população palestina vive em Gaza. Israel comprimindo o território palestino e fazendo com que o território palestino se torne uma prisão a céu aberto. Sim. E aí, assim, uma outra questão a se ressaltar, na realidade, é que, de certa forma, a voracidade com que o agronegócio busca se ocupar de terras públicas e de terras alheias, de terras indígenas, né, na realidade, é a intenção somente de aumentar a produção da agroindústria, produção que é da monocultura, que visa primordialmente a exportação, né? E aí, com todo o problema que ela ocasiona de meio ambiente. Então, por exemplo, existe hoje, quando a gente fala de pestes que chegam nas zonas urbanas, em grande parte são resultado de regiões silvestres que foram desmatadas e foram implantadas com monocultura, né? E aí acaba desencadeando uma série de problemas ambientais que a gente vai sofrer aqui. Então, quando a gente defende também a manutenção da população indígena na sua territorialidade, né, com a sua vivência, na realidade acaba sendo uma proteção para a gente que também na zona urbana. Sim. Então, sim, acho que é essa a observação que a gente tem que fazer em princípio. Deixa eu fazer uma observação aqui, Léo, que eu só lembrei de um detalhe, é que os indígenas, eles prezam muito pela oralidade para transmitir seu conhecimento. Então, na medida em que essas pessoas têm que passar por situações de se mover, né, ou até de morrer, né, existe uma certa dificuldade para transmitir esse conhecimento adiante. Então, a gente precisa, na verdade, ao contrário. A gente tem que pensar em preservar cada vez mais as populações indígenas, as diversas etnias, para que a gente consiga preservar o conhecimento que eles têm de amor à natureza, de preservação da natureza, do território, que tem a ver com isso que o Wanderson falou, porque não tá anotado num caderninho, né, pra gente olhar lá, é assim que eles falam, é assim que eles fazem, é assim que eles preservam, né? Não é assim que funciona, o negócio ali é oral. Então a gente precisa muito que eles tenham paz para conseguir preservar cada vez mais o seu conhecimento, enfim, o seu amor pela terra. Resumindo, não precisa matar índio para plantar no Brasil, né, gente? Não. O Brasil tem terra pra caramba, é o quinto maior território, o quinto maior país em território no planeta, e aqui em Campos mesmo a gente tem muito agricultor que precisa de quê? De apoio. Inclusive, o prefeito Vladimir Garotinho anunciou essa semana um fundo para fomentar atividades agrícolas aqui no município, né? Linhas de crédito do Fundiagro, o Fundo Especial de Fomento para o Agronegócio, que serão implementadas, né, a partir do Fundecam e da Secretaria de Agricultura, né? Aqui em Campos também a gente teve essa semana o prefeito Vladimir, ele demitiu o secretário de Turismo, Hans Moelaert, e o secretário de Trabalho e Renda, que é o Robinho Pedala. Como é Pedala. Que é? Robinho Pedala. Né, que haviam sido indicados pela oposição. Por que o Vladimir demitiu esses dois secretários? Porque ele justificou com o fim da pacificação com a família Bacelar. A família Garotinho e a família Bacelar estão em guerra política aqui em Campos, né? A gente teve um episódio lamentável semana passada, que foi a vinda dos deputados Rodrigo Amorim e Felipe Pubel. Eu estava conversando aqui também com o Josiel e com o Derek antes do programa, que eles vieram para cá, para a HGG, fazer uma operação de fiscalização
fiscalização, que é correta, que é ok, a prerrogativa da ALERJ fiscalizar as verbas estaduais, mas como que é feita essa fiscalização, entre aspas? Os caras invadem, né, um aparelho público com equipamento de filmagem, intimidam, ameaçam os servidores públicos, filmam aquilo, depois editam, jogam na internet para se autopromover, para caçar like, né, e promover linchamento virtual, destruindo a vida daqueles servidores. Então aí a gente tem essa semana, não é por acaso que o camarada Wanderson está aqui com a gente hoje, a gente tem essa semana o dia do servidor público, se eu não me engano, né? Qual é o dia exatamente? Dia 28. Dia 28 Amanhã. tá chegando. A gente teve assim, um episódio lamentável de ataque, mais um ataque, o servidor público já não é valorizado, já é mal remunerado, não tem condições de trabalho, ainda tem que aturar um político como Pubel e Rodrigo Amorim. Rodrigo Pubel, que foi acusado pela ex-esposa de dar um soco na sogra, né? Gente como Gabriel Monteiro, que fazia isso também, invadia hospitais. O Gabriel Monteiro perdeu o mandato de vereador, preso, acusado de estupro. Delegado da Cunha, outro personagem nocivo que faz esse tipo de política, acabou de ser acusado também pela companheira de agressão, né? Tem um perfil desses caras. Esses caras são fascistoides, né? O que é o fascismo? Uma palavra banalizada, sabe o que é? É você tentar resumir, é você intimidar as outras pessoas, né? Você intimidar fisicamente. Eu vou te bater, eu vou te matar, eu vou te prender, eu vou te espionar, como fez o governo Bolsonaro. E aí, Wanderson, que é dirigente do Ciprozep. A gente teve esse episódio, vamos falar da situação dos servidores do município. A gente teve aqui uma pergunta sobre os guardas municipais. A gente tem também aí a luta pelo piso da enfermagem. Como é que tá, Wanderson, a luta lá no Ciprozep? Então, o sindicato... Ciprozep, Sindicato de Servidores do Município, né? Tem buscado dar respostas às demandas dos servidores, né, na sua totalidade. A gente tem problema constantemente, né, porque são todos os servidores do município com as suas particularidades, servidor da saúde, servidor da educação, servidor da guarda municipal, servidor da limpeza pública, os aposentados que têm as suas demandas em específico, particularmente em relação à questão do Previcampus, essa questão de resguardar o direito de ter os seus proventos regularmente constantes, certo, né, resguardado depois de uma vida inteira de trabalho. Então, assim, as demandas são muitas, né? E que às vezes até a gente tem um problema constante no município, que de certa forma também tem tudo a ver com o histórico de Campos, que é a questão do assédio, né, assédio moral. É um tipo de problema que constantemente a gente quase que todo dia a gente tem, né, já teve caso do Ciprozep ter que ir à delegacia de polícia. É mesmo? Então, assim, as demandas são várias, são demandas graves, né? E para além do problema quase que histórico que a gente já tem, né, que é a questão, a gente levou praticamente uma década, né, sem reajuste salarial. Agora, esse ano, a gente conseguiu a duras penas os 10% parcelados, né? E que não repõe as perdas que a gente tem históricas. A gente já até tem os servidores têm uma perda na faixa de 40% desde de 2015, 2016, que foi... 40%? Uma faixa com a inflação. Uma defasagem. Isso, de perdas inflacionárias, né? Não é nem de aumento de salário, não, de perda inflacionária. Sim, da defasagem. Então, de defasagem salarial. Então, assim, as demandas são grandes, né? E a gente, na medida do possível, busca dar respostas e resguardar o mínimo de direito dos servidores, né? Sim. Que a gente precisa valorizar o trabalho do servidor, mas também a população entender o que é o Ciprozep, né? E o que é um sindicato que atua em prol do servidor municipal, porque, né, existe uma parte da população que demoniza sindicato, que está aparelhado, né? Então, acho que é até importante falar disso, porque é importante a gente entender que o sindicato está ali para defender os interesses dos servidores municipais.
sindicais, na sua totalidade. Ô, Gustavo, isso, é importante essa fala sua. Né? O sindicato é um mal necessário. E quando a gente tem trabalhador, via de regra, independente de que tipo de trabalhador seja esse, servidor municipal, servidor público, trabalhador da iniciativa privada, que assume esse tipo de discurso que você muito bem colocou, de demonização dos sindicatos. A gente vê tentativas por parte do governo, de governos, né, às vezes, de minar a estrutura sindical. Por exemplo, quando a gente às vezes começa num processo, e a gente já viveu isso aqui em Campos, né, num processo como a gente já de reivindicação, como a gente já teve no momento de greve, e aí às vezes qual é a prática via de regra da prefeitura? Tentar minar e tentar comprometer o movimento. E como que faz isso? Chama os servidores particulares, começa negociando com servidores particulares no privado, incitando com que grupinhos de servidores se formem, né? E começa dialogando com esse grupo de servidores. Na realidade, parece que é importante, que é porque o governo está ouvindo, dialogando direto com o servidor, e não é. Na realidade, a intenção, na maioria das vezes, os ganhos que se dão são só migalhas, né? E a intenção é minar o movimento sindical, que é um movimento estruturado, organizado, histórico de defesa da classe trabalhadora. E aí, o interessante é que, na realidade, comprovando aquilo que eu falei de que o sindicato seja um mal necessário, né, o próprio setor patronal tem os seus sindicatos, se organiza os sindicatos. Sim. A gente tem aqui na nossa Baixada o sindicato da indústria ceramista, né? Então, assim, pergunta a eles lá se eles têm interesse de desorganizar a estrutura sindical deles lá. Ninguém tem. Então, assim, quando a gente, trabalhador que não tem onde cair morto, só tem a força de trabalho para vender, começa adotando esse tipo de discurso, a gente, na realidade, está chancelando a nossa própria penúria, a nossa própria desorganização enquanto classe. Pois é, assim, uma coisa interessante é o seguinte, não foi só o Jair Bolsonaro tem esse discurso contra o sindicato, isso veio anteriormente. É importante falar que no governo Michel Temer, né, depois do golpe contra a presidente Dilma Rousseff, os sindicatos foram atacados. Eu lembro que eu, na época, estava dando aula na Faculdade Católica de Macaé. E, enfim, assim que logo depois do golpe veio uma ofensiva de redução do nosso salário. O Temer mudou a legislação, né? Antes não podia reduzir o salário de um funcionário, e você passou a poder, né? Você teria que demitir para recontratar com salário melhor, pagar os direitos, a multa e tal. Tinha a questão da negociação também, que era feita com o sindicato e passou a ser feita diretamente com o trabalhador. Acho que essa é a questão também. Tem isso. Por isso você consegue diminuir. Pois é, teve um impacto também na forma de financiamento sindicato. O movimento sindical foi atacado durante o governo Michel Temer. Eu queria até perguntar ao Wanderson se ele sentiu alguma mudança já nesses primeiros meses do governo Lula, mas antes disso, só fazer uma ressalva da contradição, como é que as pessoas compram um discurso. O Jair Bolsonaro, que ele ataca sindicato, ele atacou o sindicato, ele odeia sindicato, ele promove esse discurso, ele fez uma carreira como parlamentar sendo um deputado sindical. Ele começou como deputado. Como é que o Bolsonaro começou a carreira política dele, gente? Ele era um mau militar, ele quase foi expulso do exército porque ele ia encontrar um plano de um atentado terrorista para explodir a adutora de Guandu, porque ele estava reivindicando melhoria nas condições de trabalho dos militares. E ele, quando veio primeiro vereador do Rio, depois eleito deputado federal, quem elegeu ele? Os militares, né, as filhas de militares pensionistas, porque Bolsonaro defendia os interesses dessa categoria de trabalhadores. Ele é um deputado sindical. E hoje os bolsonaristas ficam demonizando o sindicato. Como é que você vê isso, Vandes? Novamente, aquilo. Na realidade, o bolsonarismo não tem ética, né? Não, nem coerência, não é sobre isso. Nenhuma. Então, assim, não há novidade em relação a isso. Na pergunta que você me fez sobre se a gente, enquanto no movimento sindical, já tem sentido diferença, né, a partir do governo de Lula, eu acho que assim,
a gente tem sim sentido diferença. Por exemplo, aí eu cito algumas, né? Por exemplo, a gente até então estava sobressaltado, né? Porque tinha, embora o problema não passou por completo, mas ainda no governo passado estava tramitando, ainda que em que pese ser outro poder como é o legislativo, mas a gente sabe da influência política que existe quando o governo acaba tendo o mesmo tipo de pensamento e chancelando, né? No Congresso Nacional vinha tramitando aquela famigerada PEC 32, que o que ela estipula na prática é a falência e a desestruturação do serviço público, né? Que quando você como era da proposta de você praticamente legitimar você contratar servidor sem concurso público, uma série de problemas, né, você acaba, na realidade, comprometendo a existência do próprio serviço público. Qual é o problema do servidor efetivo, por exemplo? O servidor efetivo, na realidade, ele é um guardião do serviço público. A gente sabe, né, que muitos dos ocupantes dos cargos políticos da administração pública, o modus operandi é aparelhar o serviço público com objetivos escusos, né? Então, assim, quando você tem um serviço público com estabilidade, aí eu vou dar um exemplo, né, muito claro que a gente pode talvez que dá pra gente mensurar o problema. Você já imaginou um juiz que ele não seja efetivo e ele tem que ficar com medo da consequência da decisão dele, qual vai ser? Esse mesmo tipo de raciocínio serve para os servidores de outras esferas de governo, de poder. Então, assim, com a mudança do governo, a gente já teve, e o Lula, de pronto, assim que assumiu, já anunciou de que a PEC 32 estaria fora de tramitação, embora, vez por outro, o problema não foi ainda completamente solucionado, que vez por outra a gente vê o Arthur Lira fazendo esse tipo de defesa, e aí é um problema que dialoga com a nossa enquanto sociedade de trabalhador, na maior parte, falta de clareza em como a gente vota, porque às vezes a gente vota, né, e chancela um tipo de governo, né, ou de ocupante dos cargos do executivo, em qualquer esfera que seja, estado, município, união, e às vezes bota lá no Congresso, nos parlamentos da vida, uma série de pessoas que não representam o nosso interesse, que vai, na realidade, causar problema pra gente e causar problema pro governo que a gente elegeu, ainda que fosse mais progressista. Sim. Então, esse uma avaliação que a gente tem que fazer. Uma outra questão que eu acho que é importante a gente colocar de mudança que foi importante para o movimento sindical, e aí eu acho importante ressaltar isso para quem nos ouve e a população na sua maioria, que é composta de trabalhador, de gente que só depende da força de trabalho para vender, e de servidor público particularmente, que foi a questão, e a gente ouve isso, a população às vezes execrando, o servidor público execrando, falando mal, rasgando, que é a questão do imposto sindical, que agora está com essa discussão de retorno, a gente não sabe mais ainda em que formato que vai ser, mas qual é a importância disso? Na realidade, a grande importância, a principal importância do imposto sindical é a manutenção do sistema de federação e confederação e de centrais sindicais. E pra gente, trabalhador e que está organizado principalmente nos nossos principais instrumentos de luta, que é o sindicato, é fundamental a organização nas instâncias superiores de representação, que são as centrais, que são as federações e confederações, porque o que acontece? E a gente teve um exemplo aqui próximo, aqui em Campos, que dá para exemplificar isso. A gente teve a mudança constitucional
que implementou uma série de mudanças, né, nos regimes próprios de previdência, como é o caso do nosso Ciprozep aqui, né? E aí, assim, uma das mudanças foi que a gente, a consequência da mudança da emenda constitucional é que a gente teve a majorado aqui no nosso município aqui a alíquota de contribuição do servidor de 11% para 14% e uma série de mudanças também na condição de aposentadoria do servidor público, aumentando o tempo para aposentadoria, né? Gente que até então teria direito resguardado de aposentadoria, agora vai ter que, não sabe nem se vai conseguir se aposentar. E aí o que acontece? A gente começa a fazer, quando isso foi um problema que começou lá no Congresso Nacional, em Brasília, e aí a gente não acompanha lá, quando a gente vai sofrer as consequências aqui, quando a Câmara aqui teve que ratificar, né, por exemplo, o aumento da alíquota, obedecendo a um princípio constitucional, e aí a gente começa discutindo aqui, na realidade o problema já aconteceu lá em Brasília, lá, né? E aí, essa é a importância, por exemplo, das centrais e das confederações, que é quem faz esse tipo de discussão, de acompanhamento e de pressão lá em Brasília. Então, assim, pra gente aqui, a gente ouve dizer muito de forma de trabalhador, de servidor desavisado, que acha que a estrutura sindical não tem que estar preocupado com o que acontece em Brasília, o que é um ledo engano, porque na realidade a gente sofre aqui, os problemas que a gente passa aqui, que acomete a gente aqui, não são só os que são plantados e acontece assim pelo município, não. Tem problema que a gente que resvala na gente aqui, mas que começou lá em Brasília, lá. Então, se a gente não estiver acompanhando lá enquanto classe trabalhadora, enquanto servidor público, a gente aqui, quando chegar aqui no município, a consequência, a gente tem muito mais dificuldade de reverter, se é que consegue reverter. O piso da enfermagem é um exemplo, né? Que foi implementado de cima para baixo. A gente chegou aqui, a gente está passando por situação aqui de trabalhador que não está recebendo. Então, a questão do piso da enfermagem, e aí até interessante colocar também, porque a gente lá no sindicato está sofrendo os reflexos disso, porque tem o piso da enfermagem e tem o piso agora do magistério. Os dois são diferentes, né? O piso do magistério, quando ele foi organizado, a lei foi votada e preparada, votada e publicada, ele estipula que o vencimento se dá, o piso é piso mesmo, né? O vencimento se dá nas carreiras iniciais, no vencimento inicial ali. Então, assim, por exemplo, as outras gratificações, majorações que são em função de quinquênio, por exemplo, de tempo de serviço, de melhoria em função de plano de carreira, tudo são percentuais que se dão em cima desse piso inicial. A gente tem até agora no município aqui um discurso que é por conveniência do município de querer colocar como se fosse o piso, fosse teto, querer juntar tudo, no caso do magistério, né? Tudo, por exemplo, o servidor que tem 15 anos de casa, aí você tem 2 quinquênios, aí junta tudo, junta todas as progressões e soma tudo e você mensura se a pessoa está dentro do piso, não. Se você estiver dentro do piso, mas com tudo isso, os 2 quinquênios, não sei quanto de progressão, você está dentro do piso. Na realidade, é um equívoco conveniente que o governo faz, porque aí você está tratando de teto, não é de piso. Em relação ao piso da enfermagem, você tem um problema. Na realidade, quando foi aprovado o piso da enfermagem, primeiro foi aprovado de uma forma e depois o Supremo embargou, e aí depois, posteriormente, se não me engano, foi o ministro Luiz Roberto Barroso, liberou para o pagamento, mas aí houve uma série de mudanças. Aí, de 40 horas, passou a ser considerado para 44 horas, como o teto, a carga horária, e aí sim, no caso do piso da enfermagem, ele, do jeito que foi depois implementado, ainda que o nome seja piso, mas na verdade ele adotou um caráter de teto, porque aí você considera tudo que o funcionário e servidor recebe para considerar se a pessoa está dentro do piso ou não. Entendi. E então, assim, isso de certa forma, o Gustavo, dialoga com aquilo que a gente estava falando aqui agora. É um problema que acontece lá em Brasília e que acontece porque muitas das vezes a estrutura sindical, por meio das centrais e das confederações, não tem condição, em função da desestruturação
que elas sofreram nos últimos anos, de estar acompanhando lá e fazendo a pressão e fazendo a cobrança lá em cima. Então aí a gente fica sujeito a esse tipo as benesses, né, dos formuladores, dos aparelhos, dos nossos representantes públicos, né, que muitas das vezes não nos representam tanto assim, representam outros tipos de interesse, e representa o interesse do agronegócio, representa o interesse do sistema do capital financeiro. E aí, assim, a gente fica sujeito a esse tipo de política, se a gente não tiver os nossos aparelhos de pressão lá em cima. Verdade. E aí a gente tem uns comentários aqui, ó. A Gisele Isabelle, excelente programa, obrigado, Gisele. E o Marcelo Pereira fala, muito boa explicação, meu amigo, Campos não é uma ilha. Verdade, mas aí falando sobre Campos, Vans, o que tá pegando aqui em relação ao piso? A prefeitura e os hospitais privados não querem pagar o piso? O que tá acontecendo? Em primeiro lugar, a Gisele Isabelle é minha noiva, aí Cara, você gostou do programa? Tá aí, vidradinha. Então, rapaz, a gente, na realidade, você diz em relação à enfermagem? Isso. Então, primeiro a enfermagem, depois fala das outras categorias. A gente, na realidade, falta vontade política de implementar, né? E aí, por exemplo, na realidade, o problema que tem dado é porque, como eu falei, né, como o piso da enfermagem, do jeito que foi aprovado, ele acabou pegando em que pesa o nome ser piso, né, mas do jeito que ele foi aprovado, que foi implementado, na realidade, ele foi implementado mais como teto. Né, porque tá pegando tudo, né, tudo que a pessoa recebe, e aí para fazer a mensuração se a pessoa tá dentro do piso ou não. E aí, por exemplo, o servidor do município, a maior parte deles até porque a gente não tem concurso público há anos. Então, assim, uma parte do servidor tem 15 anos de casa, 20 anos de casa, até mais, né? E aí você pega esse pessoal, né? E aí com a carga horária na maior parte de 30 horas ou 40 horas, alguns, né? Você acaba vendo, quando você vai fazer vai fazer o cálculo ali do que ele está recebendo na prática hoje em dia, depois de 20 anos de casa, depois de 15 anos de casa, na carga horária dele, do servidor efetivo, né? Ele, para fins legais, ele está dentro do teto, né? E é lógico que aí isso é uma discussão que aí acaba sendo conveniente para o município também, né? E aí, se o município oficialmente está com o servidor dentro do teto, né? Se a gente está com 10 anos de perda inflacionária, a gente não consegue repor os 40% de perda inflacionária, que dirá se a gente a boa vontade do município de querer implementar um aumento na enfermagem que oficialmente está dentro do teto, né? Acaba legitimando, né, a pouca vontade, né, do município do governo em relação à implementação do piso para o pessoal efetivo. No caso, como o piso, ele não se aplica só, da categoria, né, tanto do trabalhador que é do serviço público, como daquele que é da iniciativa privada. E no caso também, um problema que a gente tem no município, que é o funcionário, o trabalhador que é contratado via RPA. A RPA é um problema porque ele é regime de pagamento autônomo. Ele oficialmente é um autônomo que ele é contratado, né, legalmente. A figura do RPA é para você contratar quando o município tem uma emergência. Por exemplo, você tem um período de cheia aqui do Rio Paraíba, por exemplo, e aí você tem uma catástrofe, né? Você precisa de enfermeiro. Você precisa de um trabalhador momentâneo para suprir aquela demanda momentânea ali. Só que aí a gente, né, por problemas que a gente, né, imagina quais são, estruturais, né? O trabalhador que deveria ser momentâneo, o RPA, ele acaba virando ad eterno, né, por conveniências e por necessidades criadas, né? E aí depois a gente fala como que o porquê dessas necessidades criadas, né? E assim, por exemplo, o trabalhador que é contratado via RPA na enfermagem, ele também tem direito ao piso, porque é da categoria. Sim. Né? E aí, como a carga horária dele é de 40 horas do pessoal que é RPA, né, ele acaba tendo isso pra gente no sindicato que é um problema, né? Porque aí ele acaba
quando feito o cálculo sobre a carga horária, no final das contas, ele acaba tendo um salário bruto maior do que o efetivo. E aí, por causa das 4 horas que dão diferença, de 40 para 44. Não, por causa das 10 horas, que a maior parte do servidor do município, dos contratados são da fundação, por exemplo, são 30 horas, né? Do RPA são 40 horas, né? E aí, ao contrário, então. Isso E aí, até o servidor às vezes não entende, porque na realidade o salário maior do RPA não é porque ele está recebendo um salário maior, porque a carga horária dele é maior. E como o salário é proporcional à carga horária, né? Então, assim, isso é um problema que cria pra gente, né? Que cria, né, em função dessas questões, né, que o município adota. Adota, por exemplo, em função de você manter um tipo de trabalhador de forma que para ele é ruim, que é sem estrutura nenhuma, que é a figura do RPA. Porque qual é o problema do RPA? Que se ele levar 10 anos, 20 anos, 30 anos trabalhando no município, mas quando ele sair, ele sai com a mão na frente e outra atrás. Porque, por exemplo, ele não paga. Ele não entra na Previcampus. Ele não tem contribuição previdenciária, se ele não fizer por conta própria. Exato. Ele não tem contribuição pro nosso Previcampus aqui, e aí pro servidor efetivo também é um outro problema, que acaba tirando contribuindo pra falta de recurso, né? De manutenção de saúde financeira do Previcampus, né? Tá sério de problema. E ainda gera esses problemas de conflito de classes, né? Entre a classe, né? Que acaba gerando, como na situação do piso agora. A gente tem 3 perfis, né? Eu tava refletindo enquanto o Vans estava explicando. A gente tem 3 perfis de trabalhador aqui na enfermagem. A gente tem o cara que é concursado, que está sindicalizado com o Ciprozep, que é funcionário do município, né, que tem essa questão do regime de carga horária e tal, e que tem direito a receber o piso, e quem tem que pagar é a prefeitura, o governo, né, o hospital que ele trabalha, a entidade que ele trabalha, né, a fonte pagadora tem que proporcionar esse piso. A gente tem um cara que não é concursado, mas que é RPA e trabalha para a instituição pública, né, trabalha num hospital, que deveria ser em caso de emergência, mas não é o caso. O cara fica lá anos trabalhando como RPA, que também deveria receber o piso. E esse cara, ele não está sindicalizado no Ciprozep porque ele não é servidor. Então esse cara tá meio que flutuando, ele tá à deriva. Sim. E a gente tem um caso do profissional que trabalha para uma entidade particular, privada, um hospital, né? Que é um profissional que não está sindicalizado no Ciprozep, também não está também não está à deriva como RPA, porque deve existir, né, um sindicato dos trabalhadores da enfermagem. Não sei como é que está em campo especificamente, mas eu sei que existe, né? Até porque eu já pesquisei, entrei no site lá, eu vi que tem a nível estadual. Então esse cara, só que tem um problema. Esse cara, ele não tem, ele tem medo de reivindicar o piso dele, porque ele trabalha numa entidade privada e ele sabe que se ele falar um pouquinho mais alto, ele vai rodar. Ele vai ser demitido porque ele não tem garantia nenhuma do emprego dele. Então, os trabalhadores da iniciativa privada, que são enfermeiros, estão calados porque se começar a manifestar, eles são os primeiros a rodar. E aí esses caras vão trabalhar onde? Né? Então, acho que essa é uma questão que a gente tem que entender também do ponto de vista da vida do trabalhador. Tem a questão do sindicato do servidor do município, mas os outros sindicatos da categoria precisam intervir para ajudar para que o trabalhador da iniciativa privada consiga ter o seu piso. Senão esse cara vai ficar quieto e não vai receber. Em relação ao pessoal da iniciativa privada, a informação que a gente teve, aí não sei se é de fato, né, conforme a informação que a gente teve, que chegou até a gente, é de que os hospitais privados não estão querendo, isso é a informação que nos chegou, não sei se procede, né, implementar o piso. E aí, Gustavo, vai ao encontro daquilo que você colocou aqui agora, da necessidade daí a entidade sindical da categoria, que é o Sindicato da Enfermagem, né, o Sindicato da Saúde também, que o Sindicato da Saúde ele representa os profissionais, não só da enfermagem, todos de um eles, modo geral, dos hospitais privados, né? E aí tá fazendo essa discussão, o grande companheiro Carlinhos Morales, lá do Sindicato da Saúde, né, o Sindicato da Enfermagem também, e tá fazendo esse acompanhamento. E aí, o Gustavo, aquilo que você colocou aí em função do receio com que
da categoria da enfermagem dos hospitais privados, às vezes tem, e isso não é uma particularidade só do caso da enfermagem, via de regra, os servidores da iniciativa privada, hoje em dia, em função da precariedade com que o mundo, os trabalhadores têm sofrido hoje em dia, né, das suas condições de organização, né, desse avanço do período desse modelo neoliberal chancelado, né, por exemplo, na carteira verde e amarela, sim, que foi aprovado. Na realidade, esse conjunto de retrocesso e de posturas do Estado via Congresso, né, via, de certa forma, empoderamento, vamos dizer assim, do próprio setor empresarial, né, na realidade gera esse tipo de situação que você tá vivendo, muito bem colocou. Porque na realidade, né, a gente tem um período de desemprego muito grande hoje em dia no Brasil. E o desemprego, na realidade, ele não é casual. Né? Na realidade, ele é intencional, é uma política pública. Por que é uma política pública? Porque qual é o problema? A gente está vendo aí agora a uberização de grande parte da força de trabalho, né? Tendo que vender sua força de trabalho, né? Numa estrutura que o empregador, você não sabe onde que está muito bem, é um aplicativo. Na realidade, qual é o problema que a gente... Qual é a discussão que a gente tem que fazer? E é muito importante a gente, enquanto trabalhador, se atentar para isso. Sim. Na realidade, mão de obra, né, no modo capitalista de produção que é esse que a gente está vivendo agora, é mercadoria como outro qualquer. Sim. É mercadoria como o telefone que eu estou na minha mão aqui, é mercadoria como o óculos que está aqui, e como toda mercadoria, ela está sujeita à lei da oferta e da procura. E aí qual é o problema? Quando a gente tem uma gama de trabalhador desempregado do jeito que a gente está, isso acaba sendo um fator, mão de obra disponível, né? Tem um autor, se não estou enganado, chamado Milton Friedman, da Escola Monetarista de Chicago, né? Ele tem um texto que é escrito por isso, não estou enganado, não lembro o título, se Capitalismo e Liberdade, não sei. Sei que lá no texto ele dizia lá que na sociedade é necessário ter mão de obra disponível para que o preço dela seja baixo. Tá lá dito com todas as letras. Ele fala com todas as letras. Né? Então, mão de obra disponível é pai de família desempregada. Sim. Então, onde que isso vai resvalar? Isso vai resvalar nessa situação aí. Porque, por exemplo, o trabalhador da enfermagem, ele só fica do hospital privado, ele só fica com medo de ser demitido porque tem uma porção de gente para entrar no lugar dele, desempregado. Eu ouvi exatamente esse discurso, tá? O boato que eu ouvi é que os responsáveis pelos hospitais privados ameaçaram da seguinte forma: olha, então tá, para eu conseguir pagar o piso, eu vou ter que demitir para poder sobrar dinheiro para pagar, e os que sobraram vão ter que trabalhar mais. É isso. Isso, o Karl Marx colocava lá, isso é mais-valia absoluta. Porque nesse caso nem dá pro cara falar assim, não dá nem pro cara falar assim, não, sai fora você que tem quem queira, porque nesse caso o piso tem que ser pago. Não é uma questão de quem, né? Não é questão de alguém aceita receber menos, não é esse o ponto. Quem tá trabalhando ali precisa receber o que é de direito. Sim. A gente tem um comentário aqui da Vera, um comentário crítico, eu vou ler o seu comentário, Vera, mas antes só eu vou comentar também, que é o seguinte, como isso foi colocado aqui, né, a luta sindical no setor privado ela é mais difícil. Assim, eu fiz parte da direção do sindicato dos professores da rede privada de Macaé, o Simpro Macaé, e quando logo após as reformas do Temer, né, começou esse movimento do patronato de tentar reduzir a carga de salário, aumentar a exploração, vamos falar todas as vezes, né? Pagar menos e o cara trabalhar mais. Os profissionais que se envolvem na luta pelos seus próprios direitos, eles são perseguidos, são demitidos. De vários colegas de trabalho. Eu não fui demitido porque eu estava na direção do sindicato e tinha uma proteção legal. Eu não podia ser demitido enquanto estivesse lá, né? A não ser que fosse por justa causa. Mas os colegas que se envolveram, se posicionaram em favor... Olha só que absurdo. Os caras que se manifestaram, que não queriam que reduzisse o salário deles, foram demitidos, gente. É isso que acontece na rede privada, as pessoas têm medo de se colocar, de fazer a luta. É uma situação muito complicada, mas a gente está aí. Aí o comentário da Vera Lúcia Pereira Areias. A Vera fala o seguinte, Ivan, você está dizendo que você está explicando um pouco
tá? E que isso significa que não vai dar em nada, nem para enfermagem, nem para educação. Lamentável. É o comentário da Vera. Vera, agradeço pelo seu comentário e peço que você compartilhe. Se você quer vir mais gente aqui para criticar o Wanderson, chama a galera, bota no grupo do WhatsApp, porque aqui, como disse o Ranulfo Vidigal, criou esse programa, a bronca é livre, você pode falar o que você quiser e críticas são muito bem-vindas. Só peço que você compartilhe com a sua galera. Wanderson. Não, rapaz, na realidade é porque o problema é que como a gente tá nesse problema aí do jeito que a gente tá colocando. Na realidade, a nossa e isso eu falo constantemente, a gente tem essas dificuldades e aí os servidores, né, eles têm as demandas e aí sofre na pele, isso querem resposta. Mas a questão que eu falo é o seguinte: a gente tem condição de reverter sim. A nossa condição não é explicar pouco. Na realidade, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: a nossa condição de garantir o nosso direito é na nossa mobilização. Então, por exemplo, a gente tem essa condição legal que tá aí. Isso é uma questão legal, a questão do piso é uma questão legal. Piso da enfermagem do jeito que foi implementado é uma questão legal. Então, assim, gostemos nós ou não, é uma lei. Então, oficialmente, se está cumprindo a lei em relação aos hospitais do município, né? Eu acho que talvez a dúvida dela, ou o comentário dela, pode ser porque você fez o comentário de que o piso meio que parece um teto. A forma como ele foi sancionado, mas depois foi derrubado e depois ele voltou com uma ressalva, né? Que eu acho que talvez isso que pode não ter ficado claro. Então, porque existe um piso e eu acho que o que o Wanderson está colocando é que se somarem as gratificações e outros recebimentos que a pessoa tem, somando isso entraria no piso. No cálculo do piso. No cálculo do piso. Então não o piso cru, vamos dizer assim, sim, não é isso? Isso. Eu não sei se é essa a questão que a Vera está colocando, mas talvez pode ser isso, a questão da explicação. Mas a Gisele saiu em defesa aqui, ó. Primeiro, a Gilva Manhães, bom dia, Gilva, seja muito bem-vindo, pode comentar, mandar seu recado aqui. E a Gisele falou o seguinte, ó, pra Vera: isso não significa nada, a prerrogativa de pagar não é de nenhum deles que estão na bancada. Realmente, se dependesse da gente, todo mundo o salário ia ser bem maior. Tá? Eles estão fazendo uma explanação sobre os termos, defendendo o pagamento dos pisos. Lamentável você atacar as pessoas que defendem a classe trabalhadora. E aí, Vera, o que você acha aí do comentário da Gisele? Estamos aguardando aí a sua opinião. E, Wanderson, então vamos lá, a gente falou da enfermagem. E a situação aí dos guardas municipais, que foi a pergunta do nosso amigo Everaldo Barreiras. Como é que tá a luta dos guardas? Então, isso aí, esse pessoal de 2007, né? Qual é o problema? De certa forma, é diferente, mas é igual. Né? A questão do RPA. Né? E não sei, talvez eles não vão nem gostar de fazer essa comparação. Mas qual é o problema? Legalmente, você para entrar no serviço público, qual é o critério? Isso é constitucional, tá lá, né? O critério para você entrar no serviço público é o concurso público. E isso é assim. Por que isso é assim, né? O Estado, ele não pode ter compadrios, né? Não pode ter amigos do rei e outros que sejam execrados. Então, por exemplo, eu sou gestor essa palavra gestor, né? Não é legal, né? Eu sou administrador público. Aí, né? Se o Léo for meu amigo, né? Aí eu vou dar um cargo público a ele, né? O Gustavo não gosta do Gustavo, aí o Gustavo não, ele vai ficar desempregado. Então, assim, o Estado não pode ter esse tipo de preferência, né? Entram no serviço público os melhores, né? Os que têm condição objetiva de estar no serviço público. É a forma de você da imparcialidade com que o Estado lida na contratação dos seus servidores, é o concurso público. E isso não é em relação só ao concurso público, como, por exemplo, quando a gente tem a questão da licitação, né? Licitação, a pessoa vai fazer uma venda para o serviço público, né? Eu não posso dar, enquanto Estado,
não posso ter preferência de empresa que vai fornecer a água mineral para a estrutura, para o governo, para a entidade, para ela funcionar. Eu tenho que ter critérios de igualdade para que todo mundo que venda água tenha condição de concorrer e vender, se caso ganhe. Daí isso é estipulado pela licitação. Então o que acontece? Há uns anos atrás, 2005, né, uma série de trabalhadores foi contratado pela prefeitura para a guarda municipal, e aí contratado via CLT, assinou a carteira desse pessoal. Sem concurso. Né? Então deu uma aparência de legalidade, né, porque assinou a carteira, né? Mas o principal critério de legalidade da contratação do servidor não houve, que foi o concurso público, não houve concurso. E aí depois né, não sei se não é a arbitrariedade, querendo ou não, foi praticada lá atrás na contratação, né? Depois teve que demitir, em função de própria atuação do TCE, salvo engano, né? E aí de lá pra cá esse pessoal ficou à deriva, porque a reclamação, né, de que o desligamento não foi do jeito que deveria ter sido, né? Teve caso de gente que tentou acessar depois algum tipo de programa assistencial do Estado, né? E não pôde, porque estava constando que estava ainda empregado e não estava, né? E aí, assim, na realidade, esse pessoal está tentando regularizar essa situação deles. Aí, há um tempo atrás eu estava conversando com eles e eu passei para eles, a regularização que na minha forma de ver, que tem que ser feita, é regularizar a questão do desligamento. Por que acontece? Mas os caras foram desligados e não estão trabalhando. Não estão trabalhando. Até hoje, estão fazendo outras coisas. Porque o que acontece? Se a gente optar, né, e fazer a defesa da readmissão desse pessoal, na realidade postergar um problema que vai ter que ser solucionado daqui a pouco. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo agora. Nesse momento agora, existe uma série de trabalhadores, não são funcionários, RPAs da prefeitura, né, que estão trabalhando por aí, em vários órgãos do município. E aí existe um TAC, um termo de ajustamento de conduta com o TCE, que o TCE cobrando regularização desse pessoal. Regularização, ou seja, você dar uma forma de solucionar... Contratar ou não. De implementar o concurso. De resolver a questão legal da contratação desse pessoal. E aí, por exemplo... Porque o cara tá trabalhando via RPA... concurso público, né, ou concurso público, ou se for o caso, que... Pra gente, a gente entende que é uma desgraça, mas legalmente hoje ainda pode, em função daquela ideia de atividade fim, atividade meia, aqueles que podem ser serem terceirizados, embora pra mim, né, isso ainda seja um problema, né, mas legalmente... Aquela coisa da OS, né, que teve também no estado. OS é um problema. OS, na realidade, é uma possibilidade, mas uma possibilidade problemática. A gente viu lá no Rio de Janeiro, o problema da OS é que o que acontece, né? A OS, na realidade, acaba sendo uma privatização disfarçada do serviço público. Isso, exatamente. Então, assim, não é solução. Explica aí pro nosso ouvinte o que é OS. O que é uma OS? Quem tá nos ouvindo. Por exemplo, o governo pega um hospital público, por exemplo, e põe para uma entidade beneficente, pretensamente sem fins lucrativos, gerir aquele hospital. Uma empresa mesmo, que vai lá, vai fazer a administração do hospital. Uma espécie de concessão, né? É uma espécie de... Isso aí. É mais ou menos, né, como se como a gente teve aqui a concessão da rodovia, né, que uma empresa vai lá e faz a gerência daquele serviço, como a gente tem a Ampla, que é um serviço público de distribuição de energia, uma empresa que faz, que era então a área da Sérgio, que é uma empresa pública. E aí o que acontece? O problema que isso, na realidade, parece ser interessante porque
eu pego eu deixo. Hoje a gente tem uma ideia equivocada de que tudo aquilo que é privado é melhor do que o público. Da eficiência, né? Da eficiência, né? E aí, assim, por exemplo, como acaba funcionando na prática como uma empresa privada, embora subsidiado pela gestão pública para o funcionamento dela, em tese o município iria se desvencilhar da condição de manutenção daquele serviço, iria dar o benefício de uma administração mais técnica naquela unidade, naquela unidade. E sem fim lucrativo, porque não é um bem privado. Isso. Ou seja, ele não está explorando aquilo para ganhar dinheiro. Ele está proporcionando, em tese, o serviço público que não está sendo, né, executado pelo município diretamente. Ou seja, é um administrador terceirizado, né, uma concessão. Uma empresa vai explorar aquele negócio, mas não para ganhar dinheiro, em tese. Mas a que custo? Eu acho que é essa a questão. Em tese. Mas aí, olha só. Vamos parar para pensar direitinho, né? Existe um ditado que a gente fala constantemente por aí, que às vezes, como ele se aplica, ele é falacioso, mas eu acho que dá pra ser usado aqui. Não existe almoço de graça. Sim. Né? Então, assim, ninguém vai fazer... nenhuma organização vai fazer... Né? Empresa, que no final das contas é uma empresa, né? Vai fazer gestão a troco de nada. Então, assim, se a gente for parar pra pensar... Eu não sei se pro município... eu tô falando, não sei, sendo condescendente, né? Pro município não é interessante, pra administração pública não é interessante. Por quê? Vamos supor, o hospital hoje em dia, um hospital qualquer que seja, vou dar um exemplo do hospital, né? Vamos supor que para ele funcionar, somando tudo, funcionário, o salário do funcionário, equipamento, material, insumo, vamos supor que ele demande de investimento por parte do município, do estado, por mês, 100 milhões, um exemplo. Uma empresa que vai fazer aquela gestão ali, ela não vai fazer aquela ali literalmente sem nenhum ganho por parte da... Existe nem que seja o valor do serviço que ela presta. A empresa privada tem um objetivo, lucro. Não é? Simples assim. Então, assim, ou seja, nos 100 milhões os 100 milhões com que o trabalho, a unidade tem que precisa para funcionar, vai continuar sendo despendido e acrescido do valor que é pro lucro daquele grupo privado. E ainda tem um outro problema. Ou ele vai ter que mexer na estrutura para conseguir ganhar dinheiro em cima dos 100 milhões. Vai diminuir alguma coisa ali. Ou botando o funcionário para trabalhar ali, explorando aquilo chamado aí, o nosso velho barbudo Karl Marx se chamar lá de mais-valia absoluta. Né? E depois a gente discute o que é mais-valia absoluta e relativa. Aliás, aproveitar aqui, ó, o Marcelo Pereira, ele falou exatamente: esses guardas celestistas precisam receber seus direitos e ter abaixo em suas carteiras de trabalho. Aí, aproveitando a deixa aqui, já que a gente está falando sobre formas de gerir, né, o município, a gente, ano que vem, vai ter uma eleição municipal. A gente está entrando aqui na parte final do programa, a gente sempre termina o programa, Wanderson, falando sobre as eleições de 2024. O atual prefeito Vladimir Garotinho, pesquisas têm apontado que ele está com uma aprovação alta no município e ele tem feito um trabalho eficiente de comunicação, tem tentado vender a ideia para a população de que ele vai ganhar no primeiro turno. Eu queria saber, primeiro, o que você acha disso. A gente tem um cenário também, né, com uma guerra entre a família Garotinho e a família Bacelar, uma guerra muito suja, só golpe abaixo da linha da cintura, né? Envolvendo Garotinho, família Bacelar, é baixaria mesmo. A gente tem essa guerra, mais um capítulo essa semana com a demissão dos secretários. A gente tem o PT com o Jefferson, que tinha se colocado como o candidato do PT, estava aí desfilando, né, nos veículos do município como candidato, e agora apareceu a Carla Machado querendo ser candidata a prefeita de Campos pelo PT, mas com uma situação legal questionável, porque existe uma tese de que ela não poderia se candidatar, porque ela foi
prefeita de São João da Barra, enfim. E aí a gente tem também nessa conta aí o PSOL, né? Que a gente teve a candidatura da professora Natália, que foi grande surpresa da última eleição. A Natália foi muito bem votada. Grata surpresa. Pois é, grata surpresa. Vamos entregar nosso voto aqui. Ela teve 11 mil votos, é uma candidatura com pouca estrutura, enfim. Aí o Wanderson, ele acabou de ser eleito presidente do diretório do pessoal de Campos Goytacazes. Eu queria, Wanderson, que você fizesse uma avaliação do cenário da eleição e como é que qual vai ser o papel do PSOL nessa eleição. Então, o que acontece? Essa ideia, né, na realidade, o político, né, ele precisa vender, ele também vendeu seu marketing, né? E a ideia de, por exemplo, de que o Vladimir está muito bem cotado, ele já até, a gente tem, o pessoal tem até endossado esse tipo de discurso, né, já ganhou no primeiro turno, né? Na realidade, esse é discurso, né? Discurso. Porque o que acontece? A gente tem uma ideia, sociedade brasileira, tem uma ideia meio que lamentável de que eu não vou perder meu voto, votar em quem tá ganhando. Tem isso no Brasil, né? Votar em quem tá ganhando. Então, mas na realidade, eu acho que essa não é a discussão que tem que ser feita. Tem que ser feita em efetividade de governo, de administração. E aí que tá a situação. Existe uma ideia ventilada por aí de que o governo tá arrebentando, né? Mas aí a gente tem que fazer a discussão. Tá arrebentando para quem? Tá falando de administração para quem, né? Tá arrebentando no transporte? Eu costumo dizer, como a gente vem falando constantemente, na realidade, a sociedade, né, ela é um grupo, eu já falei agora há pouco aqui, ela é um grupo heterogêneo, ela é uma colcha de retalhos, né, formado por grupos heterogêneos, cada um com seus interesses, suas visões. E aí, na realidade, o governo, ele é bom para quem? E aí vamos pensar se, né, na objetividade do governo de Vladimir Garotinho. Por exemplo, a gente uma das responsabilidades do município, que está ali, inclusive na nossa lei orgânica e até constitucional, está garantir transporte urbano para a população, né? A gente tem agora recentemente, o transporte do nosso município, já há tempo atrás, ele foi completamente despedaçado, né? E aí legitimou-se o serviço das vans, né, que ainda que seja tem a questão do trabalhador que está ali naquela função, mas para o município eu não sei se é interessante, porque o que acontece, né, você acaba criando um problema daquela população que tem direito à gratuidade, estudante, idoso, que acaba tendo comprometido o seu direito de ir e vir. Porque a van permite uma entrada de pouca quantidade de pessoas com gratuidade, né? Isso. Aí, às vezes nem cumpre a lei, a van passa batido, vê um estudante, finge que não vê o idoso. Campos é um município gigante, são 4.000 e tantos quilômetros quadrados. Então, eu que constantemente ando aí fazendo entrega de medicamento, né, quando a gente sai daqui para ir para Santo Eduardo, né, é a distância grande que a gente vai. E aí, por exemplo, qual é o transporte, qual é a qualidade do transporte, por exemplo, de quem está em Santo Eduardo para vir para cá, quem está em Morro do Coco para vir para cá. Questão do horário, né? Que hora sai esse ônibus? Eu tenho colega, servidor, professor, que há um tempo desse atrás estava dizendo que para ir para dar aula em Conselheiro Josino, e não sei se está até assistindo a gente agora, não sei, gasta quase que R$100, dependendo da situação, para poder ir dar aula em determinado tipo
de dia de semana, porque não tem transporte público. Se não tiver o transporte, o cara tem que se virar. O cara paga pra trabalhar. E aí, por exemplo, agora recentemente, o município implementou a questão do ônibus para as mulheres. Ah, sim. Muito legal, se tivesse efetividade do transporte público. Mas aí acaba o que a gente observa que acaba sendo um tipo de política para inglês ver, porque você faz aquele marketing de que implantou o ônibus para mulher, mas o ônibus mesmo efetivamente não tem. Isso é um ponto. Uma outra questão que a gente acha que é importante e talvez mais importante do que a questão do transporte público. Porque em que pese a importância do transporte público, você vencer a distância do espaço, né? E isso é um direito é penoso e é um direito do ser humano. Por exemplo, você, às vezes, se você não tiver um transporte público para vir, dependendo da distância que você está em Campos, isso impede você de ter acesso ao serviço público, impede você de ter acesso ao serviço de saúde, impede você de ter acesso à manutenção das suas compras, da sua subsistência, da sua casa, porque você sofre limitação no direito à compra de supermercado, dessas coisas assim. Então, assim, você morre também, né? Você passa mal em Santo Eduardo e não consegue chegar isso. Então, em que pesa a importância do transporte público, mas, por exemplo, vamos supor a questão da saúde do município, né? Eu sou geógrafo, né? A gente... Nada surge no espaço assim, na paisagem. O que surge na paisagem ela tem explicação social. Ela não surge do nada. Então, por exemplo, hoje em dia a gente vê algumas coisas surgindo no espaço urbano, né? Que dialoga com essa, por exemplo, efetividade e eficiência do governo, da gestão Vladimir Garotinho. Por exemplo, a quantidade de clínicazinhas particulares que surgem aqui e ali, né? Na Beira Valão ali tem a Poção, lá em Guarulhos tem outras. Então, assim, a preços módicos, né? De clínicazinha de você pagar cartão social, disso, cartão aquilo, né? Então, planos mais baratos também. O que acontece? Mais barato, mais barato sim, mas aí que tá a situação. É mais barato, mas é lucrativo. Continua sendo lucrativo. Não continua sendo lucrativo? Sim. Lei da oferta ou procura, né? Economia de escala. Se você consegue, em que pese aquela clínica ali, com aquele preçozinho módico dela, ainda consegue ter lucro, porque ela não tá ali fazendo aquele serviço a troco de bondade, aqui é lucro. Então, se atrás daquele valorzinho, que pra mim, pra você, pra Gustavo, às vezes é um preço módico, mas se você considerar a população carente do município de verdade, que às vezes vive de salário mínimo, né, e mantém 2, 3 filhos em casa com salário mínimo, para tirar R$20 para uma consulta de saúde, às vezes a pessoa tem que tem que deixar de fazer porque não é só consulta, tem exame, então tem que comprar o remédio. Eu tenho que comprar o remédio. Então qual é o problema que a gente vê? Se a gente observa, do jeito que está observando hoje em Campos, a quantidade de clínicas de saúde particular surgindo, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a quantidade de vagas de serviço público de saúde não tá isso tudo. E a gente vê isso na prática. A gente tinha, há uns anos atrás, o Hospital Geral de Guarulhos, onde eu trabalho, né? O forte do Hospital Geral de Guarulhos era a consulta ambulatorial, né? De um tempo pra cá, o hospital foi literalmente sucateado. Agora tá sendo restaurado, né? Então, assim, mas o ambulatório ainda não está funcionando. Não sei quando que vai funcionar ou se vai funcionar. Então, assim, qual é o problema? Você não tem mais no Hospital Geral de Guarulhos. Se você vai nos postinhos de bairros, nas UBSs, às vezes a demanda, não são todos que têm serviço ambulatorial, ou tem alguma especialidade, outras não. Então, assim, você acaba tendo ineficiência e falta de condição de vaga suficiente para atender a demanda daquele tipo de serviço. E aí, a prova mais cabal de que o serviço que está sendo ofertado, que não está sendo suficiente, é a própria proliferação de clínica particular. Sim. Porque não surge do nada. Né? Se está surgindo, porque existe demanda. Então, assim, quando a gente pensa nisso, será que a administração está sendo isso tudo? Ou está sendo isso tudo para quem? Esses dias atrás aí, você leu, o Puglia leu no início, o crédito agrícola que foi implementado pelo governo.
crédito agrícola para quem? Para agroindústria? Os usineiros? Para usineiro? Para o pessoal da indústria canavieira, sucroalcooleira? Para o coagro? E aí, governo para quem? Sim. Porque, por exemplo, em Campos tem produtor da agricultura familiar que realmente produz e que põe alimento sem agrotóxicos na mesa minha e sua. E será que tem financiamento para esse tipo de produtor? Ou o financiamento vai para manutenção do status quo e do agronegócio? Então, bom governo para quem? Então, o problema é que a gente no município, a gente enquanto sociedade, enquanto cidadão, e é uma fala que eu constantemente venho ressaltando, a gente espera muito pouco da administração pública. Então, às vezes, por qualquer coisa que a gente vê, quando o administrador público vai no farol lá e faz, sobe em cima do trio elétrico e joga água no verão na população, aí eu acho, esse camarada é gente boa, esse cara é gente boa, né? E aí eu uso esse tipo de comportamento, midiático, né, para mensurar se a qualidade do governo dessa pessoa ou não. Porque na realidade eu tô tão defasado, tão vilipendiado, as minhas demandas tão... a minha autoestima tão baixa que eu espero tão pouco do Estado, e às vezes por falta de saber qual é a obrigação do Estado, da administração pública, que por qualquer coisa eu avalio que o cara tá legalzinho. Isso é a comparação com o governo anterior, e a gente teve um governo anterior ao do Vladimir, que foi assim, cá entre nós, um fenômeno. Não vou nem fazer nenhum juízo de valor se o governo do Rafael foi bom ou ruim. Eu vou dar um dado. Rafael Diniz, prefeito, sentado na cadeira de prefeito, com a máquina pública na mão, com todos aqueles carros comissionados que são cabo eleitoral, ele teve pouco mais de 5% dos votos. Na tentativa de reeleição, a Natália quase passou ele. Não, então a régua da comparação é essa gestão do Rafael e o Vando. Você falou aqui, tudo que você falou, a gente tem visto aqui no programa. O programa Voz de Campos debate os problemas do município. Transporte e saúde são as maiores reclamações das pessoas, tá? Então não tá essa maravilha toda a narrativa que o Vladimir quer vender. Essa questão que o Vando falou também, tá bom pra quem? Um dado que você pode... A gente sente na pele no dia a dia do município. Gente, você tenta andar de carro pelo centro de Campos, você vai sempre pegar alguma obra. Né? O Vladimir tá pegando um asfalto bom, tirando e botando outro asfalto bom aonde? Na região da Pilinca, enquanto na periferia muitas ruas continuam sem asfalto até hoje. A gente tem o nosso amigo, o Lucas Pedrosa, cineasta, que veio aqui, a rua dele lá em Guarulhos até hoje tá sem asfalto. E o Vladimir tirando asfalto bom da Pilinca para botar asfalto bom, né, na região onde tá a elite de Campos. E aí, Evandro, já que a gente não tá essa maravilha toda, existe espaço para oposição? Vamos falar então da oposição, né? Temos no campo da esquerda o PT, uma disputa interna, vai ser Jefferson ou Carla Machado, né? E aí, como é que você vê também aí o pessoal e a figura da professora Natália aí nessa disputa? Então, você citou agora há pouco aqui a questão da disputa entre as famílias. As nossas oligarquias. Né? A gente, Campos, tem um infortúnio de viver de oligarquia. Mas não é privilégio de Campos, não, tá? Não, sim, mas falando do nosso quintal. Tudo quanto é município tem. Falando lá na Lagoa tem os calheiros. Macaé tinha os mousse. Mas assim, falando do nosso quintal aqui, há tempos atrás, a gente tinha a família de Zezé Barbosa. Depois a gente teve que os garotinhos e os Viana. Agora, né, tem o Bacelar. O próprio Rafael Diniz é neto do Zezé Barbosa. Então, na realidade, qual é o problema que a gente observa? Campos tem já há um tempo atrás, um orçamento fabuloso, né? Cerca de 2,5 bi, quase 3 bi de orçamento. É orçamento e receita de muita capital do Estado, né? Quando você avalia o tamanho da nossa receita, do nosso orçamento e a nossa qualidade de desenvolvimento socioeconômico da população, a gente vê um abismo. Um abismo, né? Sim. Você pega municípios de PIBs muito menores
né? Que a Qualidade de vida melhor. qualidade de vida da população é bem melhor do que da gente aqui. Então, em que pese e aí, paralelo a isso, a gente vê essa guerra de famílias que a minha colocação aqui nos escravizam. Dá uma ajeitada aqui no microfone às vezes. Nos aprisionam, famílias que nos aprisionam, né? E Como se você só tivesse aquelas opções, né? E assim, acaba na realidade sendo uma luta uma ponderação que a gente faz, né? Uma luta do poder pelo poder, né? E aí, com a sua colocação, a nossa posição nisso, né? A posição dos setores progressistas, eu acho que a gente tem uma tarefa importante para o nosso município. Primeiro é dialogar com a nossa população, né, e aí discutir se é isso realmente que a gente espera, né? E mais do que isso, ressaltar quais são os direitos que a gente tem, porque, como eu falei agora há pouco aqui, como a gente, enquanto sociedade, espera muito pouco, de qualquer coisa, às vezes a gente não tem direito, não tem noção do nosso próprio direito, daquilo que a gente tem direito. Então, assim, primeira tarefa. E a segunda tarefa, eu acho que a gente está, de fato, ponderando e pensando e discutindo junto qual o tipo de resposta que Campos precisa e merece e como a gente tem condição de dar, de oferecer esse tipo de resposta. Acho que essa é a nossa principal tarefa dos setores progressistas, todos eles, né? E aí, a gente aqui, né, enquanto no PSOL, a gente, como foi colocado aqui, a gente teve a grata surpresa do desempenho da companheira Natália, né, recentemente, nas eleições passadas, né? É lógico que isso vai depender dela, né, enquanto camarada militante junto com a gente, das intenções que ela tem para ela mesmo, né? A gente enquanto grupo político, a gente pode pensar, mas a gente, né, antes da gente pensar e ponderar, a gente tem que sentar e discutir e ver qual a contribuição que a pessoa quer normalmente dar, pensa em dar, né? Essa discussão que tem que ser feita internamente, né? E ver como a gente pode contribuir, né, a partir do ano que vem. Sim, mas ela é a candidata natural do partido, pelo desempenho que teve. É a grande figura pública do pessoal aqui em Campos. Há um tempo atrás, eu falando com uma outra mídia aí, eu fiz essa colocação. A companheira naturalmente é a candidata do partido, né? E por isso que eu ressaltei que eu não sei, vai depender da vontade dela. Da vontade do que ela pensa para ela, né? Agora, o fundamental nesse processo, a gente está, como eu venho ressaltando, a gente está dialogando o campo progressista, né? E aí, independente de quem vai ser, como que nós vamos nos portar no que vem, como que a gente vai atuar, mas até lá a gente está dialogando e pensando como o tipo de proposta e qual o tipo de campus que a gente quer pra gente. Mas tem uma diferença aí entre o pessoal e o PT aqui em Campos. O pessoal ficou na frente do PT, a Natália teve uma votação maior do que a Odisseia na época, né? A Natália é a candidata natural do pessoal a prefeito, só não vai ser se ela não quiser. Exatamente. Diferente do PT, onde está tendo uma disputa. Duas lideranças querem ser candidatos a prefeito pelo PT. O Jefferson foi reitor do IFE, do Instituto Federal Fluminense, e a Carla Machado foi prefeita de São João da Barra algumas vezes e hoje é deputada estadual pelo PT. E aí, Vans, o que você acha? Quem vai ser, Carla Machado ou o Jefferson? E aliás, a Carla Machado pode de fato ser candidata a prefeita por Campos? Ela mudou o título de eleitor dela para Campos recentemente, nas últimas semanas. Você não me põe na saia justa, porque eu querendo fugir desse tipo de de ponderação. Eu falei. No final é sempre. Eu falei. Da pessoa. Mas o que acontece? Assim, a Carla, existe essa questão, essa dúvida, né, da legalidade dela ser candidata que não, porque ela foi prefeita 2 vezes em São João da Barra e tem uma tese no Supremo, no TSE,
de que pessoa que tem mandato em município vizinho não pode sair de um e assumir em outro no município vizinho, né? Essa é a primeira questão. Mas a defesa da Carla diz o seguinte, que como ela foi eleita deputada no meio, quebrou essa sequência que seria de cargos majoritários de municípios vizinhos. Mas, enfim. Vamos ver o entendimento do TSE. Acho que essa é uma discussão que lá o PT tem que fazer, né? A gente tem a nossa avaliação, né? Não pode, né, nossa forma de olhar, mas essa discussão acho que o PT que tem que fazer, né, que tem que avaliar qual é o caminho que eles pretendem seguir, qual o tipo de contribuição como que eles pretendem dar a cota de contribuição deles para campos. Agora, eu acho mais importante do que discutir, ou tão importante quanto discutir o executivo, né? Eu acho que a gente tem que pensar no legislativo. Né? Qual é a avaliação que eu venho fazendo há tempo? Né? Nosso problema, em que pese sim os problemas que, em função das prioridades de gestão, de administração do executivo aqui da prefeitura, mas o nosso maior problema talvez esteja na Câmara, porque se a gente for parar para observar, quase que legislatura após legislatura, a gente tem uma pior do que a outra. Essa agora... Essa não tem nem mulher, vereador. Essa agora... Já tem um tempo que a gente não tem mulher. É o clímax né, a gente tá descendo ladeira abaixo. Tá. Né? Então, assim, eu acho que uma contribuição que a gente, os setores progressistas, tem que pensar, né? Além, sim, de como propor um projeto para um outro campus, um outro, uma coisa é o município, outra coisa é a cidade, né? Pensar como a gente pode atuar em conjunto, o campo progressista, para estar freando essa ladeira abaixo que a gente está descendo em termos de Câmara Municipal. Porque se a gente for parar para observar, o objetivo da Câmara, a função do Legislativo é propor leis e fiscalizar o Executivo. Sim. E aí, a gente para ver que, na realidade, o jogo do jeito que é feito, e aí fiscalizar pensando realmente no bem da população, na efetividade da administração pública, na efetividade do serviço público, na efetividade das necessidades que a população de campo precisa. E aí, o que a gente observa é que esse jogo de oposição e situação, na realidade... O objetivo é em função disso que você colocou aí, das famílias de Fla-Flu, né, das famílias que ficam aí brigando, se degladiando pela administração pública, né, em função das benesses do poder e dos objetivos, né, e os objetivos, né, duvidosos com que querem o poder público, né, e fica aquele aí eu vou dar um exemplo, né, em que pese a ser oposição em situação na Câmara, né? Quando é para tomar decisão que afete a vida da população, estão todos eles juntinhos. Aí eu vou dar um exemplo claro, né? Quando foi para aprovar a LDO para esse ano, Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, para o ano de 2024, situação e oposição votaram sem prever, por exemplo, reajuste salarial para o servidor público. Para ferrar o trabalhador e se juntar. Aí tá todo mundo juntinho. Aí eu faço a pergunta: situação e oposição para quê? Qual é o objetivo? É esse tipo de discussão que tem que fazer. Aí a gente, enquanto população, enquanto setor progressista, pensar em condição de estar dando a contribuição para a gente ter uma Câmara minimamente comprometida com os setores populares de verdade, com a população, com quem precisa de serviço público, com o trabalhador. A gente teve agora, aí eu falei agora há pouco aqui, uma implementação de orçamento aí, de verba para agricultura, para a agroindústria, né? É a função da Câmara tá fiscalizando
que ou deveria ser, né? Quais são os setores que realmente vão estar sendo agraciados com esse tipo de investimento? É a agricultura familiar? É o pequeno produtor? É a indústria sucro-alcooleira que está recebendo recursos para quê? Né? Para manutenção de status quo de famílias tradicionais de campos? Então, é esse tipo de Câmara que a gente tem que pensar em como constituir, que talvez é mais importante, ou tão importante quanto, no mínimo, do que a gente está pensando um executivo da vida. Sim, isso depende de nominatas grandes, né, dos partidos, porque a nota de corte aí... Eu tô te ligando do PT aí. Então, Wanderson, pra gente estar caminhando pro final do programa, a gente tem mais 7 minutos, eu queria te pedir só o seguinte: você, enquanto presidente do PSOL de Campos, qual é o projeto do PSOL pro município, assim, né? Não vai detalhar aqui, mas em linhas gerais, o que o PSOL, você que tá aí nos assistindo, o que o PSOL, enquanto partido, propõe para Campos do Goytacazes? Ô, Léo, o PSOL é um partido, a gente falou que agora há pouco aqui, da necessidade de pensar em propostas que afetem e dizem respeito à vida do trabalhador, do pequeno produtor, né? O PSOL é um partido de trabalhador. Resumindo, né? Existe uma ideia de que uma falta de noção de que uma avaliação rasteira no conjunto que a gente observa de que todo partido é igual. Uhum. Né? É tudo uma coisa só. Essa despolitização. Na realidade, existem agremiações. Que é um partido político? É o resultado de grupo social que visa fazer com que o Estado funcione a partir dos interesses dele, se organiza para fazer com que assumir os aparelhos públicos, né, e dar diretriz nas ações do Estado. O PSOL é um partido, né, que o objetivo dele é representar os excluídos da sociedade, o trabalhador, né, os marginalizados. Esse é o objetivo, a razão de ser do PSOL. Enquanto partido de trabalhador, né, nenhum município do histórico de Campos, né, com os problemas de Campos, com a história de Campos, um município que foi o escravismo deitou raízes mais profundas. A gente vê o reflexo disso até hoje, né? É o município do você sabe com quem tá falando. Sim. Né? Então, a nossa tarefa com todo esse problema que a gente vive aqui, tá dando respostas, sim, e tá oferecendo, discutindo um município, uma sociedade, um município, né, que seja pensado a partir dos setores desfavorecidos, dos setores marginalizados. E isso essa é a proposta número 1 do PSOL, né? E aí, enquanto partido de representação de trabalhador e de setores desfavorecidos e marginalizados, né, com esse tipo de bandeira, esse tipo de perspectiva que a gente quer vir discutir, né, uma proposta de município com a população, com a sociedade, para ano que vem, por exemplo, né? E assim, como eu falei agora há pouco aqui, que é tarefa dos setores progressistas estar dialogando e propondo, fazendo proposição de um outro município para além do município excludente do jeito que a gente é, né? A gente, enquanto campo de trabalhador, né, a gente vai estar dialogando, sim, mas sempre com essa perspectiva, uma perspectiva da construção de um município que seja menos excludente, de um município que o orçamento tenha a contribuição de reduzir a nossa desigualdade social. A gente tem um orçamento estupendo, mas, por exemplo, qual é o salário, a média de salário mínimo da população aqui em Campos aqui? Cerca de 2 salários mínimos, estourando muito. Então, ou seja, você sai na noite de Campos aqui, na Pelinca, né? Você vê gente andando de carrão,
né, se a gente discute desigualdade social em nível de Brasil, Campos é um reflexo disso. Então, é esse tipo de sociedade para defender esse tipo de população desfavorecida é o que a gente se propõe a fazer, o que a gente vai estar fazendo ano que vem, discutindo com a população e propondo uma Campos que tenha condição de reduzir, de ser diferente. E pensando nos problemas, que a gente falou que vários problemas, né, que a população de Campos passa. Se a gente for pensar nos problemas, não só a nível local, mas nível de estado, né? O estado lá, a cidade do Rio de Janeiro está passando por um problema sério de segurança pública, né? Isso resvala aqui. A gente está falando de problemas de nível nacional também. Você comentou de PEC, né? Que são situações que acontecem em nível nacional. Quem promove as discussões a respeito dos problemas que a população vive e a respeito de pensar uma nova cidade, um novo estado e um novo país, são os partidos de esquerda. Sim. Quem pensa, quando o calo aperta, quem te ajuda, quem vai pra rua, né, levantar cartaz pra você, é o partido de esquerda. Quem tá na rodoviária de Campos, conversando com o trabalhador que tá transitando e tendo problema no transporte público, é o partido de esquerda. Então, acho que é fundamental a gente entender que, independente de pleito, independente de ganhar a eleição, né, porque a gente sabe que é muito difícil, falta de recurso, né, é difícil porque o partido de esquerda é pequeno em termos de quantidade de pessoas, de estrutura, mas como você falou, é feito por trabalhadores. O pessoal, por exemplo, está recheado de servidores, de pessoas que estão trabalhando no dia a dia em prol da população, assistente social, tem um monte de gente que são pessoas que estão numa linha de frente de trabalho. Natália professora, enfim, né? Então, o PSOL e os partidos de esquerda de um modo geral, mas falando aqui do PSOL, que é onde a gente está, é um partido que agrega trabalhadores, servidores, né? Independente se são trabalhadores do setor público ou do privado, e que todas as discussões que são feitas são sempre pensando nos problemas e as soluções da vida da população campista, do trabalhador. Né? Quando a gente fala eu estou falando das esferas, porque às vezes uma decisão que é tomada lá em Brasília, que vai impactar a nossa vida aqui, a gente está na rua falando de aposentadoria, a gente está na rua falando de tudo isso. Então não é só a questão local, né? Então o partido de esquerda, o PSOL, é necessário, principalmente para fazer as discussões e para entender, ouvir. É um partido que escuta. Né? É um tipo de agremiação, como você falou, um tipo de organização de pessoas que escuta o problema de quem tem problema. E muita gente tem problema. Então a gente precisa entender também que pra gente poder, pra quem tá nos ouvindo, chegar pra perto pra entender que na hora que o calo aperta, meu amigo, quem vai entender, escutar você e tentar lutar por você é o partido de esquerda. É isso aí, Gustavo. Infelizmente, a conversa foi muito boa, passou muito rápido, a gente já estourou o nosso horário, né? Se você estiver interessado aí conhecer mais sobre o PSOL, tem o Instagram do partido, você pode seguir, né? Tem a página do site do Núcleo José do Patrocínio também, núcleojosedopatrocínio.com.br, que tem uma seção lá com a história do PSOL de Campos, né? Desde as primeiras candidaturas, em 2012 lá. Queria agradecer muito você, Gustavo, meu camarada aqui, obrigado. Sempre na bancada. Agradecer, Wanderson, pela presença, que foi um prazer receber você aqui. Conversa sensacional. Agradecer Derek, Josiel, pela parceria de sempre. E agradecer principalmente a você que ficou aqui nos assistindo. Eu vou pedir só um último favor antes de encerrar o programa. Você está vendo esse botãozinho aqui debaixo do seu celular? Compartilhar. Então, gostou do programa? Aperta esse botão, compartilha com seus amigos no grupo do WhatsApp. Até semana que vem. Abraço, galera. Valeu. Você acabou de ouvir o programa A Voz de Campos.